quero falar sobre Naamã. O que Naamã tinha? Todos olhavam a aparência de Naamã, todos olhavam o coração de Naamã. Eu acredito que era pelo coração de Naamã que Deus se sentia. O propósito de Deus, o orgulho de Naamã, a soberba de Naamã, porque Naamã teve que perder a soberba, teve que perder o orgulho. Era olhado diferente por Deus. Nós olhamos o que Naamã fazia, que chama a atenção. Porque Naamã, como que era o coração? E achava que os rios de Damasco eram melhores. Mas, se nós entrarmos na escritura bíblica, nós vamos... Se você estivesse lá em Israel, um homem de Deus curaria você. Leia lá para nós, pastora, a partir do versículo 2. Por favor. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: que bom seria se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. 4. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Veja bem, se você dá continuidade na leitura, você vai ver que havia na casa de Naamã uma menina israelita. Uma menina do povo de Israel. E como que ela foi parar na casa de Naamã? Numa das investidas do povo sírio, do exército sírio contra o povo de Israel, esta moça foi levada como escrava para a Síria. E esta menina foi colocada na casa de Naamã. Trabalhava com a esposa de Naamã. Olha o propósito de Deus. Primeiramente, eu quero que você entenda o propósito de Deus em tudo isso. E quando nós pegamos e falamos sobre propósito de Deus, nós não podemos passar sem mencionar o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Cooperou do exército sírio ter vencido o exército de Israel. Cooperou deles terem levado pessoas cativas para a Síria. Cooperou desta menina, foi trabalhar diretamente na casa de Naamã. Cooperou para quem? Para Naamã e para ela que foi protegida. Amém, queridos? Eu aprendo duas coisas aqui primeiramente. Ouvir conselhos. Eu quero falar para você sobre a história de Naamã, mas eu quero que você entenda a posição que Naamã ocupava no exército sírio, ou melhor, no reino sírio. E quando Naamã ouve o que a sua esposa falou, ele não questiona. Ele não questiona, ele ouviu o que ela falou. Olha, a nossa serva hoje estava conversando aqui, comentou que se você estivesse, bom seria que você estivesse lá em Israel. Bom seria que você conhecesse o profeta que há em Israel. Então eu trago aqui, querido, 2 exemplos para você. Eu falei, fiz 3, é só 2. 2 exemplos para você. Primeiramente, a fama de Eliseu, como que Eliseu era conhecido em Israel pelo povo pobre, o jeito que ele era considerado em Israel pelo povo humilde, e outro, o testemunho que Eliseu dava de ser homem de Deus. Muitos querem ser conhecidos como homem de Deus, mas não dão um testemunho de ser um homem de Deus, queridos.
E eu nem estou falando sobre testemunho, novamente friso, não estou falando sobre terno e gravata, eu estou falando testemunho de comportamento. Testemunho de comportamento diante do mundo, diante dos homens, diante das adversidades que a vida nos proporciona. É isso que eu estou falando. Porque muitos acham que o testemunho está no vestir. Ah, agora eu sou crente, eu tenho que andar assim. Não. Agora eu sou crente, eu tenho que me comportar como tal. Agora eu aceitei Jesus, tenho que me comportar como um verdadeiro servo de Jesus. Isso falando sobre, trazendo a referência sobre Eliseu. Agora eu quero trazer a referência sobre Naamã. Ouvir. Aceitar conselhos. Muitas das vezes as pessoas não recebem as bênçãos, não mudam sua história, suas condições físicas, suas condições financeiras, porque acham que já são autossuficientes demais para acertar conselho de pessoas menos influentes do que eles. Acho que para ser capaz de dar conselho para eles tem que estar no mesmo nível social. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas, queridos, se são homem de Deus ou se não são homem de Deus, pelo nível social dele. Eu conheço pessoas que professam o nome do Senhor Jesus Cristo, que pregam a palavra, que falam, não, eu tenho que ter o melhor carro, senão quando eu falar do poder de Deus, ninguém vai acreditar que Deus é na minha vida, porque eu ando no carrinho velho. Eu já ouvi este absurdo. Se Deus é o Deus do milagre, Ele tem que me colocar num patamar grande, num patamar alto, senão ninguém vai acreditar que Ele é Deus da minha vida. E daí eu tenho que lembrar essas pessoas que Jesus Cristo, Ele se desfez das glórias celestiais. Ele era um Deus que resolveu a ser homem. Mas tem muitos homens que querem ser reis e muitos reis que querem ser Deus. E não são. Não é pelo número de faculdade que você tem, não é pelo seu status financeiro, não é pela sua posição social, querido, que você não vai ouvir o conselho de uma pessoa mais humilde, de uma pessoa com menos cultura que a sua, com menos intelectual do que o seu. Tem pessoas que acham que a faculdade, o número de faculdade deles vai levar eles para o céu, e não vai. O número de conhecimento teológico deles vai levar eles para o céu, e não vai. Na verdade, Jesus Cristo chega para um teólogo da época e fala, olha, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino dos céus. Jesus Cristo fala para os seus discípulos, nem todos que me digam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. O que te vai levar para o céu, o que vai fazer um milagre na tua vida, o que vai transformar a tua vida e te proporcionar a salvação. Ei, queridos, o que vai fazer isso na tua vida é você obedecer à voz do Senhor e andar como Deus quer que você ande, como o Senhor quer que você seja. O meio social dele estava abalado, mas ele teve a humildade de ouvir o conselho da sua esposa. Quantos esposos estão nos assistindo neste momento, ou vão assistir este vídeo posteriormente, que quando a esposa vai dar algum conselho para ele, e não quer ouvir, e depois vai, quebra a cara. E mais, a esposa ouvir o conselho da sua serva. Ei, aqui falou serva, mas serva significava escrava. E quando a sua escrava chega para ela e diz assim, bom seria que o meu Senhor estivesse lá em Israel, porque seria curada a sua lepra. Eu quero dizer para você que a esperança voltou nesta casa. Aleluia. Eu quero dizer para você que a esperança voltou a fluir no meio social. Eu quero dizer para você que a esperança voltou a fluir no reino da Síria. Deus, aleluia, Jesus, santo teu nome. Por quê, pastor? Porque quando ele chega para o seu Senhor, para o seu rei, e fala, olha, a minha serva, a serva da minha esposa, falou para ela que se eu tivesse em Israel, um homem de Deus lá em Israel iria me curar. E agora eu quero falar outra coisa para você que a Bíblia nos revela.
o amor do rei por ele, o carinho do rei por ele. Para um rei mandar carta para outro rei para pedir alguma coisa, querido, só se fosse um rei amigo ou em extrema situação. Um rei, este rei foi o porta-voz de Naamã. Esse rei falou: não, então espera aí, eu vou escrever uma carta que tu vai levar para o rei de Israel. Ele está falando: eu me coloco como fiador no teu lugar. Deus coloca as pessoas certas para te ajudar na hora certa. Aleluia. Deus coloca as pessoas certas para te ajudar quando você se coloca na posição de servo de Deus, de filho de Deus, de servo do Senhor Jesus Cristo, de amigo de Jesus Cristo. Quando você se coloca verdadeiramente como você tem que ser, Deus coloca pessoas ao seu redor para te abençoar, para te ajudar, para te socorrer na hora que você necessita. Deus coloca. Aleluia, aleluia. Deus, Ele coloca. Nosso Deus é imutável, porque Ele conhece o teu coração. Se o teu coração agradar a Ele, Ele faz por você. Não precisa você mendigar. Sabe quem toca no coração das pessoas? É Deus. E eu vou falar para você, pessoas que têm sensibilidade de Deus também. Pessoas que têm sensibilidade do Espírito Santo vêm fazer isso por você. Porque aqueles os quais, queridos, não têm sensibilidade do Espírito Santo, não se sensibiliza com a sua situação, são os primeiros a virar as costas para você e desconfiar que você está querendo roubar, que você está querendo guerra com eles, ou desconfiar que você é um charlatão. Então eu vejo o rei Sírio se compadecer da situação de Naamã e falar para ele: olha, eu vou escrever uma carta, tu entrega para o rei de Israel. Quando eu falei que tem pessoas que se compadecem por você, se compadecem da sua situação, se comove da sua situação, é porque tem aqueles que não. Tem aqueles que vão virar as costas para você quando você precisar. Quando Naamã chega em Israel com a carta, a primeira coisa que o rei de Israel vai fazer o quê? Acaso eu sou Deus para te curar? Mas era na terra dele que tinha um profeta que profetizava o Deus do impossível. Era na terra dele que tinha um profeta que falava que o único Deus, o Deus dos céus e da terra, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que faz acontecer, faz criar água onde que não tem água e faz secar água para que o povo possa passar. Este Deus estava no meio deles. Aleluia. E ele desconhecia este Deus. Quando alguém chegar até você pedindo ajuda espiritual e você professa o nome do Senhor Jesus Cristo, você não tem que virar as costas para essa pessoa e falar: vai embora e volte amanhã, ou então eu não tenho como te ajudar. Você tem como ajudar sim. Talvez você não tenha condições financeiramente, mas você tem condições espiritual de dobrar o teu joelho e pedir: Deus, visita a causa dele e faça o milagre na vida dele. É tão poderoso que foi Deus que fez o milagre na vida de Naamã, que Eliseu nem chegou até Naamã. Eles apenas falam: olha, fala para ele mergulhar lá, porque quem vai fazer o milagre é Deus, quem merece a honra é Deus, quem merece a glória é Deus. Eu não sou digno de nenhuma honra, mas o meu Deus que eu sirvo, Ele é digno de toda a honra. Tanto é que Eliseu não quis receber as dádivas que Naamã trouxe para ele. Mas o que eu vejo hoje é um homem de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que se for para fazer alguma coisa, tem que cobrar. Se tiver que pregar em tal lugar, só vai se pagar. O que estão fazendo com o evangelho que Cristo entregou para eles, que falou: recebei de graça, então dai de graça. O que estão fazendo com os dons que não é deles, mas é de Deus? Recebeu de graça, então dai de graça. Tem um monte de pessoa leprosa espiritualmente, que só está a capa. Hoje em dia, porque tomaram a posição de Geazi. Quando Naamã quis oferecer para Eliseu, Eliseu não quis. E falou: vai em paz, querido. Glorifica a Deus e vai em paz.
Geazi foi atrás da mãe e falou: ó, o meu senhor, ele voltou atrás e falou que é para você mandar todas as dádivas. A Bíblia diz que Eliseu já sabia disso porque o Espírito Santo havia revelado para ele. E Eliseu pega e fala: então a lepra que estava na mãe agora está em você. Não queira nada em troca, queridos, quando você faz a obra de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, estão falando: mas eu, pastor, eu nem oro por ninguém. Mas tem pessoas que estão aqui me ouvindo, têm professado o nome do Senhor Jesus Cristo e têm buscado o ministério do Senhor, mas buscam o ministério do Senhor visando riqueza. Busca o ministério do Senhor visando status. Não faça isso. Mateus 7, do 21 ao 23. Eu vou repetir o 21 porque eu já falei hoje. Nem todos que me digam Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. 22. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome não expelimos demônios, no teu nome não curamos enfermos. Versículo 23, Jesus Cristo vai falar abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então aprenda. Se você está fazendo a obra de Deus, faça, porque maior é o reino dos céus na tua vida do que o reino desta terra. Não há riqueza nesta terra que se compare a riquezas celestiais na sua vida. Não há riqueza neste mundo que transponha a riqueza de Deus na sua vida. Jesus Santo, toma Senhor. Glória, glória, glórias a ti, Deus. A mensagem de hoje é: como o Senhor está te enxergando. Ele ouviu o conselho da sua esposa ouviu o conselho da sua serva, e quando ele chegou diante de Eliseu, ele achava que Eliseu ia fazer o que os sacerdotes faziam. Sacudiam coisas na frente dele lá e cantava, fazia uma reza lá, e esse aquilo, agora sacrifica que está tudo legal. Era isso que ele estava querendo descrever. Eu achava que ele ia chegar até mim, ia colocar a mão no meu lugar e ia falar: Deus, tira dele. Mas se Eliseu fizesse isso, Naamã não ia levar a terra de Israel para a Síria. Naamã não ia se converter a Israel. Naamã não ia falar: a partir de hoje eu não sacrifico mais nada para aqueles deuses da Síria, mas eu sacrificarei só para este Deus, porque este teu Deus agora será meu Deus, e nesta terra oferecerei sacrifício. Aleluia, Jesus. Naamã se converteu ao Senhor. Ele ainda falou: então me perdoa, quando eu tiver que entrar com meu Senhor na casa de Rimon e me prostrar para Rimon por causa do meu Senhor, me perdoa, porque eu sirvo somente o teu Deus a partir de hoje. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é tua mão, Senhor. Santo, santo, santo é tua mão, Senhor. Fique emocionado por isso, sabe por quê, irmão? Porque muitos já receberam milagres de Deus e hoje não tem coragem de falar do amor de Cristo para outras pessoas. Muitos receberam o milagre de Deus, foram curados, foram libertos, eram escravos da cachaça, eram escravos das drogas, eram escravos disso, escravos daquilo. Jesus Cristo libertou, mas hoje não falam de Jesus para ninguém, não dão testemunho de Jesus para ninguém. Estão preocupados somente com o seu bel prazer. E ainda quando não acontece o que eles querem na vida, eles blasfemam de Deus. Esquece do que Deus já fez na vida deles. Nosso Deus é digno de ser adorado, irmãos, a todo momento. É digno de ser adorado a todo instante. É digno de ser adorado, irmão, em todas as coisas, irmãos, de todas as formas, em todo momento. O glória que vai subir para Deus não é o glória que você dá dentro da igreja. Quando o pregador fala, só vai entrar no céu quem dá glória a Deus, que daí a igreja inteira começa glória a Deus, não. O glória que vai subir para Deus é a ação de graça que você tem, a gratidão que você tem por Deus, pelo que Ele já fez na sua vida. E quando você tem que se prostrar para Deus, você fica achando desculpas. Quando você tem que adorar a Deus, você fica achando desculpa. O glória que vai chegar no coração de Deus é o glória que sai da sua alma, que sai do teu coração. Naamã dá um exemplo para nós.
de conversão, verdadeiramente de conversão. Ele quis dizer assim, nessas poucas palavras, ele falou para Eliseu, hoje tudo que eu acreditava até aqui, eu largo mão. Tudo que eu acreditava, aqueles deuses que eu adorava, que com certeza tinha deuses, estatuetas na sua casa, aqueles deuses lá, eu vou jogar tudo fora. Tem pessoas que já recebeu o milagre de Deus, mas ainda guarda imagens, escultura dentro da sua casa de outros deuses feitos por mão de homens. E aqueles os quais não guardam as esculturas e imagens dentro de casa, sabe o que eles guardam? Guardam dentro do coração. Deuses dentro do seu coração. Coisas materiais. Acredito que Naamã voltou para casa glorificando a Deus. Voltou para casa falando: valeu a pena ouvir o conselho daquela pessoa que era menos intelectual do que eu. Valeu a pena ouvir o conselho daquela pessoa. Valeu a pena ouvir o conselho daquela pessoa que era menos sucedida do que eu. Valeu a pena. Valeu a pena ouvir o conselho daquela pessoa, daqueles meus servos que foram comigo. Valeu a pena ouvir o conselho. Valeu a pena mergulhar no Jordão. Valeu a pena. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus de Eliseu. Talvez ele falava assim: obrigado, Deus de Israel. Obrigado, Deus de Israel. Porque agora eu vou voltar pro braço da minha esposa. Chegando em casa eu vou poder dar um abraço que há anos eu não posso dar na minha esposa. Eu vou poder voltar para o meio social. A Bíblia diz que Naamã leva, irmão, 2 mulas com as cargas dela cheio da terra de Israel, porque ele acreditava que aquela terra agora era terra santa. Então lá na terra dele, lá onde que ele estivesse, ele fala: eu tenho que pisar na terra de Israel, aleluia. Sabe o que Deus está falando? Que não importa onde que tu estás, não importa que condições que você está, não importa que situação que você está, não importa que patamar que você esteja, não importa se você, da onde que você está me assistindo, de que local que você está me assistindo, de que lugar que você está me assistindo, não importa. O importante é que aí onde que você está, você seja um servo de Deus. Aleluia, Jesus. E adore somente a Deus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Mas sabe o que mudou a história da mãe? A carta. Deus santo, santo. Sem a carta ele não podia entrar em Israel. Sem a carta o milagre dele poderia acontecer. O homem que surpreendeu. O homem que surpreendeu. Não. Feche os olhos, por favor. Pai, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que tu nos concedeu de estarmos mais uma vez na tua presença, Senhor. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Rei, tu és o Rei dos Reis, Pai. A ti nós entregamos o nosso caminho, Senhor. Em ti nós confiamos, Pai, que o nosso caminho será bem sucedido, porque Sim. tu nos direcionarás em todos os nossos caminhos. Meu Deus, eu te peço encarecidamente, Senhor, que nasça no nosso coração, ó Senhor, meu Deus, um espírito de reverência a Ti, Senhor, de gratidão ao que Tu já fez na nossa vida, Pai. E pelo simples fato de Tu ser o Deus que fez os céus e a terra, e nós servirmos este Deus, nós temos que ter orgulho, Senhor, de Ti. Oh meu Deus, eu te peço que Tu venha agir na vida dos Teus filhos que estão aí nos assistindo, Senhor, que estão dividindo conosco esta palavra, meu Deus. Eu peço um milagre na vida deles. E assim como
Eliseu, Senhor meu Deus, fez com Naamã, sem precisar colocar a mão, para que Naamã fosse curado, para que a história de Naamã fosse mudada, para que a situação de Naamã fosse transformada. Assim eu faço com o teu povo, Senhor, não precisa colocar as mãos sobre eles, Pai. Mas assim como Eliseu deu um conselho a Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Eu creio que tem pessoas que estão nos ouvindo, Senhor meu Deus, que ainda não professa a fé em Ti, Senhor. Mas eu creio que se está aí nos ouvindo é porque Tu colocou eles aí para nos ouvir, Senhor meu Deus. E neste momento, Senhor meu Deus, eu creio que Ele está fazendo um voto contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, faça um milagre na vida do Teu povo, Senhor. Tu sabes a dor desta mãe, Tu sabes a dor deste pai, Tu sabes a dor dessa esposa, desse esposo, desse chefe de casa, Tu sabes a dor, Senhor, deles. Tu sabes a dor deste irmão, desta irmã, Senhor, que neste momento está apresentando diante de Ti o propósito deles, Pai. Receba, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, para que Teu povo possa dar testemunho da Tua glória sobre a vida deles. Apresento também diante de Ti, Senhor, meu Deus, o livro de oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste livro contém nomes, neste livro contém pedidos de orações, Pai. Pessoas esperando um milagre, crendo que só Tu pode fazer um milagre. Então eu te peço, alcança, Senhor, essas pessoas com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que eles sejam agraciados, Pai amado, por uma unção poderosa sobre a vida deles. E recebam o milagre deles, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.